Salve, salve, terceirandos, enenzandos, vestibulandos, concludentes do ensino médio, você de Betânia, de Colônia, de Dom Inocêncio, galerinha de Guaribas, alô, você de Palmeira, de São Pedro, você que nos assiste pela plataforma do canal, pelo YouTube, vai mandando aí no chat, oi tio, olá, ei, sou eu aqui, você que pode também mandar as mensagens aqui, pelas mensagens públicas do canal Educação, aos vivos, direto do Estúdio 3, tio Flávio Coelho, das histórias. E nós estamos com a famosa, viu? Para quem for fazer Enem, galerinha, muito provavelmente você vai defrontar-se com essa temática, ou em geografia, ou na própria história, ou em arte, pode vir lá na temática de arte, bacaninha, que é uma temática muito rica em questões do Enem. A guerra vai esquentar, ela é fria, mas ela vai esquentar. Olha, George Raymond Marshall vai propor o seguinte, ei brother, nós não podemos deixar que a Europa, que está arrasada, fique numa deprê. Porque se a gente deixar que a Europa e o Japão mergulhem numa deprê socioeconômica, psicológica, fica um ambiente propício para que os comunas se tornem influentes. Então, nós vamos fornecer dinheiro, muito dólar, muito real, para que a Europa Ocidental se recupere e o Japão se torne numa vitrine. Dessa forma, nós evitaremos que o comunismo chegue a esses países. Para isso, os Estados Unidos, olha, vai buscar alavancar o mundo capitalista, o mundo europeu, o comércio, a venda de mercadorias e vai fornecer aos países matéria-prima, produtos, capitais, capital importante. E em troca, os Estados Unidos vai dizer, ei, brother, mas nós queremos que vocês abram o comércio para nossas empresas, até para circular mais mercadorias. E esse plano resultou em megas investimentos dos Estados Unidos nos países da Europa Ocidental, mas os Estados Unidos também, mala. Os caras ofertaram também para os países da Europa Oriental. Ei, cara, se quiser um pouquinho, eu te dou, mas tu tem que vir aqui pro meu lado. Parece política em campanha, né? E como você já viu a doutrina Truman, do presidente Henry Truman, a ideia, os Estados Unidos se propõem como defensores do mundo. Então, a primeira bomba atômica foi dos Estados Unidos em 1945, Hiroshima e Nagasaki, mas a União Soviética conseguiu ter o seu poder nuclear em 1949. Nesse temor de a União Soviética agora também ser uma potência nuclear, os Estados Unidos resolveram criar uma espécie de aliança militar. Olhe hoje o cenário europeu que você está tendo hoje, lá da guerra da Ucrânia, com a Finlândia querendo emergir na OTAN, Organização Tratado do Atlântico Norte, que na realidade é uma espécie de acordo militar, como você vê aqui, olha, entre os Estados Unidos e vários dos seus aliados, principalmente na Europa, de frente para a União Soviética. Ixi, rapaz, o resultado disso você já deve estar até imaginando, vai acelerar a tensão do mundo. Passando, objetivo do Zé UA. O plano Marshall é abrir mais mercado, prevenir contra uma deprê e fazer com que o comércio possa prosperar. Então, como eu lhe disse, os Estados Unidos, eles vêm num discurso de que são o baluarte da liberdade, da democracia, do livre comércio, e que essa é uma estratégia de a gente evitar o avanço do comunismo. Já vista que o comunismo não há liberdade, não havia democracia
eram ditaduras e não havia facilidade do comércio entre eles. Ora, quando você olha para a América Latina, como o Brasil, por exemplo, quando você tinha um governo nacionalista que buscava, vamos dizer assim, criar algum empecilho para os produtos ou empresas norte-americanas, eles taxavam o governo de comunista. E estimulavam a implantação de governos ditatoriais, aliados dos Estados Unidos, para conter o perigo vermelho. Foi aqui no Brasil, com o João Goulart, desse jeitinho. Eu coloquei essa imagem aí, e você está vendo aí um mar vermelho. Ele pode entrar na Europa, que está prosperando, linda, bonita, florida. Então, os vários países fazendo a barreira, mas falta aquele tijolinho fundamental, que é a Alemanha. Ah, papai! Então, nós vamos ter muita propaganda utilizada na época. Olha aí, ó. Essa daqui de uma Europa de vento em popa. Essa daqui, o tio Sam, conduzindo os Estados Unidos, tem que desviar desse grande iceberg vermelho, que é a União Soviética e os países recentemente que haviam aderido ao comunismo. E na terceira, você vê aqui o Capitão América, dando um balaço num cara comunista. Aqui deve ser o Nikita Khrushchev. Ah, papai! E tá aqui um monstro verde, comunista, o símbolo do comunismo, jogando um raio no Capitão América. Propaganda. É, guerra ideológica também. Aí a União Soviética vai reagir também, galerinha. Ó. Não tinha o tanto de dinheiro que os Estados Unidos tinham. Por exemplo, a União Soviética não vai poder arranjar aquela tanto de dólar, de real, para ajudar os países do leste europeu, mas criou uma estratégia. Ela disse, olha, nós vamos fazer um comércio interno entre nós. Nós vamos buscar integrar a nossa economia. Eu vou, por exemplo, vender petróleo e trigo mais barato para vocês, e vocês compram alguns produtos, vendem alguns produtos para mim, a gente fica todo mundo se ajudando. O Comecon. E para poder manter o controle sobre os partidos comunistas dos países aliados, a União Soviética fez o Cominform, que era uma espécie de meio que conselho de controle sobre os partidos comunistas, sob o baluarte, o controle do Partido Comunista da União Soviética. Então a guerra está esquentando, mas nós vamos esquentar ela mais ainda um pouquinho. Passando a imagem, está aí a cortina de ferro. Objetivos da União Soviética: apoiar os governos comunistas, criar uma segurança maior para a União Soviética. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Os vermelhinhos é onde tem bases militares aliadas da União Soviética. Na Espanha não tinha. Bases aliadas da União Soviética. Ah, papai! E depois o Stalin disse, brother, nós vamos expandir o comunismo pelo mundo. Daí, por exemplo, o apoio ao Partido Comunista do Brasil, do Luiz Carlos Prestes. Até no Brasil, teve assim um dedinho longe da União Soviética, vamos dizer, no Piauiês, no sonho de que aqui também pudesse ter um partido comunista. Bacaninha? Show! Propaganda também da União Soviética. Olha aí, ó, o Stalin, o comandante Mor, o guia da União Soviética, e aí ele levando o comunismo para outras partes do mundo. Visto isso, além dessas estratégias, esses dois países também lutaram em outros, vamos dizer, em outros campos, na provocação, na espionagem, a CIA e a KGB. Quem lembra dos filmes de Meu Nome é Bond, James Bond? O James Bond, o filme hollywoodiano, mostra um espião inglês que muitas vezes entra dentro da União Soviética e vai desbaratar um plano maléfico dos soviéticos de
destruir o mundo com a bomba ou o Ocidente? O James Bond é desse cenário, galerinha. É desse cenário. Ajudando outros governos na África, na Ásia, realizando alianças militares políticas, muita propaganda, se utilizando de outro país para poder fazer uma guerra, e também nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas. E no cinema, eu vou botar bem aqui no cinema também, viu? Tanto o cinema dos Estados Unidos, como também o cinema que era feito, claro, vai ter um cinema também feito na União Soviética. De boa? Tá aí formas, estratégias de disputas entre os dois países. Ok, Danã. Ok, meu amigo Danilo. Daniel. Tá aí a organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí nós já temos mais países membros desse acordo militar, dessa aliança militar. Está na iminência de entrar a Finlândia, lembra, agora recente, a Ucrânia, daí o temor da Rússia. O Pacto de Varsóvia não mais existe, mas era também uma estratégia de aliança militar entre os países aliados da União Soviética. A ideia é garantir, vamos dizer assim, segurança aos países aliados da União Soviética. Se um fosse atacado, a União Soviética iria em bloco para poder reagir, repelir, mais ou menos. Vou passar mais. Olha a corrida armamentista, galerinha. Eu estava até esquecendo já, ó. Olha a corrida armamentista. Primeiro os Estados Unidos com o projeto Manhattan. Manhattan, professor. Manhattan. A bomba atômica em 45. Primeiro Hiroshima, depois Nagasaki. A União Soviética conseguiu a tecnologia nuclear em 49. As más línguas dizem que foram espiões britânicos que venderam a tecnologia. Ixi, Maria. Depois que a União Soviética descobriu a tecnologia nuclear, os Estados Unidos correram rápido e fizeram a bomba H, que era 1000 vezes maior do que a bomba A. Ih, nossa. E a União Soviética foi no ano seguinte, olha. Viu que a brincadeira está se tornando muito perigosa. Muito perigosa. Depois passou a ter domínio da tecnologia nuclear de produção de bomba atômica a China, e lá François, a Inglaterra. Esses países todos são membros do clube das potências que têm ogivas nucleares. E também, além da corrida armamentista, a famosa guerra espacial, banda espacial de Campo Maior, que eu já fui em festa com a banda espacial de Campo Maior. Eita, rapaz, olha. Quem primeiro deu a largada, saiu na frente, foi a União Soviética, que lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. Em 58 veio o Sputnik 2, que levou a cadelinha Laika. Ela não vai aguentar a pressurização e a alta temperatura, vai morrer. Os técnicos soviéticos sabiam que aquela tecnologia ainda não era suficiente para um ser vivo ir em segurança e voltar vivo. A cadelinha morreu, mas foi o primeiro ser vivo a ser enviado ao espaço. 3 anos depois, o Yuri Gagarin
foi o primeiro homem a ver a Terra lá de fora, e a frase clássica é: a Terra é azul. Ah, papai, e redonda, viu? Tem uns doidinhos aí que acham que a Terra é plana, mas vendo lá de fora ela é redonda. Tem uns doidinhos que acham que a Terra é plana, mas quando você vai lá pro lado de fora olhar ela direitinho, vê que ela é bem redondinha, viu? A Terra é azul, is blue, is blue. Aí depois ele fez uma turnê pelo mundo, para fazer uma propaganda desse feito épico de ter andado no espaço, inclusive passou no Brasil, e aqui ele vai ser condecorado pelo presidente da República, Jânio Quadros. O louquinho da vassoura, o tio Jânio, condecorou o Yuri Gagarin, cosmonauta soviético. Foi um bafafá horrível na época. Os Estados Unidos ficaram loucos, viu? Os norte-americanos só começaram a mandar as naves espaciais um pouquinho depois. Aqui são os famosos carros da Ford. Explorer Number 1, Explorer 2. No ano de 69, Neil Armstrong, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Então é a famosa guerra nas estrelas, né? Hoje, se você for fazer a pesquisa, você vai ver que lá no espaço tem 355 mil satélites mirando aqui para a Terra, mandando informação, GPS, localização, internet, espionagem, tem tudo lá, viu? Tudo lá. Meio que são filhos desse cenário de Guerra Fria, perfeito? Meu amigo Daniel, deixa um minutinho na tela aí, por favor. Ok, brother. Ok, brother. Da imagens da Guerra Fria, vou passar. Anos 50. Anos 50. Em 53 morreu o líder da União Soviética, que tinha transformado ela numa potência, meu amigo Stalinini, e vai assumir o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev começa um processo de desestalinizar, retirar a influência do Stalin dentro do governo, no Partido Comunista. Tem uma música de Elton John chamado Nikita. O Nikita never know. I don't know, I don't know, I don't know, Nikita, Nikita, era boa pra gente dançar colado, viu? É chamada música romântica. Música romântica. E se você for ver o clipe oficial de Nikita, você vai ver que ele faz uma alusão ao cenário da Guerra Fria, ao famoso Nikita Khrushchev, segundo o comandante mora aí da União Soviética, substituiu Stalin. A conferência de Bandung, na Índia, a galerinha disse: olha, brother, nós não estamos gostando dessa guerra de vocês, não. Eu não preciso ser aliado nem de um nem do outro, não. Não, nós vamos viver só nós mesmos. E aí, claro, a década de 50 caracterizou também
com uma espécie de coexistência pacífica entre os dois países, à medida que o poder de destruição se tornou muito grande e nós vamos ter que evitar uma guerra entre nós, né? Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, Joseph McCarthy, senador norte-americano, montou um verdadeiro caça às bruxas, perseguindo artistas, intelectuais, professores, sindicalistas. Em tudo ele via um comum, viu? Em tudo ele via medidas anti-norte-americanas. Ixi, Maria! E aí, milhares de norte-americanos perseguidos foram para a Europa, na realidade. E outros, né? Charles Chaplin, que era um grande artista do cinema, foi taxado de estar fazendo alusão à União Soviética contra os Estados Unidos e também cerceado, saiu dos Estados Unidos. Vimos que em 57 veio o início da Guerra nas Estrelas. Ah, tem o Guerra nas Estrelas, né, tio? Tem. Teve a Guerra da Coreia, começou em 50 e foi até 53, resultando no acordo de dividir a Coreia no paralelo 38, ao sul de influência capitalista, ao norte dos Kim Jong-un até hoje, bacaninha. A Coreia do Sul se torna daqui a pouco uma potência do mundo capitalista. Já visto que você tem empresas sul-coreanas que são multinacionais mundiais, né? A Samsung, aqui a Motors, a Hyundai, a LG, um bocado de potência ali da Coreia do Sul. E a do Norte é um país fechado, trancado, isolado, né? Uma ditadura. No ano de 59, os barbudos cubanos tomaram o poder, derrubaram o Fulgêncio Batista e daqui a pouco o Fidel Castro adere ao modelo comunista e a famosa Revolução Cubana, nas barbas dos Estados Unidos, um país vai se tornar aliado da União Soviética. Humiliation, não era não? Humiliation, rapaz. E o mundo vai estar em tensão, porque o Fidel Castro vai permitir que os soviéticos instalem mísseis em Cuba e vai provocar a famosa crise dos mísseis. 13 dias que abalaram o mundo. E o mundo viveu em tensão. Por 13 dias, a iminência de uma guerra mundial. Eita pipoco, viu? Isso foi em 1962. Dandan, deixa um minutinho aí pra galerinha fazer o print. Alô, Betânia, alô, do Inocêncio, terra boa, viu?
Oh, yo, Nikita's never snow. Aí é o senador norte-americano Joseph McCarthy. Ele montou uma paranoia nos Estados Unidos de procurar e ver defensores do comunismo em muitos lugares. Foi um momento assim meio trash dos norte-americanos, haja vista que você não poderia criticar as medidas do governo. Professores, muitos deles, Fabiana, professores viviam assim temerosos de perder o emprego, de serem demitidos, não poderia mais ter uma liberdade de expor pensamento nas universidades. Cientistas foram convidados a se retirar dos Estados Unidos, pessoas que foram para a Câmara, a cadeira, né, a pena de morte. Bom, inenarráveis, inenarráveis. Tá aí ele, senador Joseph McCarthy, exibe aí um jornal que elogia a perseguição que ele faz aos comuna na liberdade da América, aos comuna na liberdade da América. Visto isso, a década de 60, a guerra quase explode. Os cubanos tinham tomado o poder do Fulgêncio Batista e o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, autorizou que um grupo de norte-americanos, a CIA e cubanos, fossem derrubar o Fidel Castro. O Fidel reagiu. Os cubanos reagiram e venceram as tropas contra-revolucionárias. E venceram as tropas norte-americanas da CIA. Rapaz, no outro dia, o Fidel Castro mandou uma mensagem de WhatsApp para o presidente da União Soviética, o Nikita Khrushchev. Khrushchev, brother, eu quero ser teu amiguinho. Vamos trocar figurinhas. Eita. E aí Cuba permitiu que a União Soviética instalasse mísseis no seu território de frente para os Estados Unidos. Foi quase uma terceira guerra mundial. 13 dias que abalaram o mundo, Palmeira. 13 dias. O John Kennedy foi assassinado em 63, em Dallas. Não tem a ver com a Guerra Fria, mas provocou uma comoção, não apenas nos Estados Unidos, não é exclusivo dos Estados Unidos, haja vista que o Kennedy era um caba bonitão, né, conversador, e a esposa dele, Jacqueline Kennedy, não gostava da esposa do presidente do Brasil, que ela era mais bonita que ela, viu? Aí iniciou a Guerra do Vietnã, em 62, os norte-americanos queriam dividir o Vietnã, os próprios vietnamitas não aceitaram, os Estados Unidos vão gastar mais na Guerra do Vietnã do que gastaram na Segunda Guerra Mundial e vão perder a Guerra do Vietnã, que se transformou num verdadeiro inferno para os norte-americanos. Aí quem já assistiu os filmes do Rambo deve lembrar que o Rambo é um veterano da Guerra do Vietnã, que tem traumas, que tem dores, que tem traumas psicológicos referentes à guerra e que vai em algumas missões ao Vietnã recuperar norte-americanos que estavam presos desde a época da guerra. A guerra foi até 75. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as misas lindas da América. Mas não era belo, mas mesmo assim fazia-me o garoto. Aí o coitadinho foi chamado para servir a Guerra do Vietnã. Oh, derrota, rapaz. Música dos Incríveis, é música traduzida, viu? E depois dos Engenheiros do Havaí aqui no Brasil. Os norte-americanos conseguem enviar
uma nave tripulada por ser humano à Lua, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Eu vou lhe dizer uma curiosidade dessa Guerra nas Estrelas. Começou a haver, a partir de então, relatos sobre objetos voadores não identificados. OVNIs. E de relativo aos OVNIs, que havia lá no espaço os extraterrestres, fora da Terra, os ETs. Ih, rapaz, veja como passa a haver também toda, vamos dizer assim, uma narrativa sobre o que pode haver fora da Terra. E boa. E por último, aqui no Brasil, o presidente Jânio Quadros é aquele da vassourinha. É aquele que disse que ia varrer a corrupção de Brasília. Brasília tem acabado de ser inaugurada. Ele vai condecorar o Ernesto Guevara, o famoso Che, condecorou o Fidel Castro, da Revolução Cubana, e condecorou o Yuri Gagarin, o cosmonauta soviético. Esse cara tava doido. E uma semana depois dele condecorar o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro, ele renunciou. Ah, tá loucura, velho. E o vice dele era o João Goulart, o Jango, né? Carinhosamente chamado de Jango, que estava na China do Mao Tse-tung, que era comunista, em missão diplomática, buscando, claro, ampliar o leque de parceiros comerciais do Brasil. Ah, meu parente. Então, daqui a pouco, o Jango vai ser visto como um comuna. Visto como comunista. E visto como comunista, com os interesses dos Estados Unidos e apoio dos norte-americanos, nós vamos ter os militares derrubando o presidente da República, iniciando ali em 64 o famoso regime militar. Veja como tem muitos eventos aí na década de 60, do Inocêncio. Muitos eventos, e esses eventos têm uma relação direta ou indireta com o contexto da chamada Guerra Fria. De boa? O Dom Daniel Dandan. Meu rei. Belezinha, povo? Olha,
Aí você tá vendo os famosos barbudos. Os famosos barbudos, eles vão tomar o poder na ilha. Não é a Ilha do Amor. A Ilha do Amor é Saint Louis, São Luís. É na ilha de Cuba. Tá aí os barbudos, o Fidel Castro, esse cara aqui, ó. Fidel Castro, de boa. Vai ser o grande mentor da Revolução Cubana. E aqui é um argentino, médico, revolucionário. Sonhava com transformações sociais, reforma agrária e etc. E era um médico argentino chamado Ernesto Guevara, mais famoso pelo nome de Che. Ernesto Guevara, famoso pelo nome de Che, é o famoso Che Guevara, beleza? É a temática da Revolução Cubana. Não vai dar tempo a gente discorrer sobre ela por completo hoje. Eu vou retomar, eu acho que não dá tempo, só falta 5 minutinhos, mas nós vamos começar. A Revolução Cubana, ela vai ser fruto de um período longevo de Cuba ser uma colônia de um país e ter passado quase a ser colônia de outro. Na verdade, Cuba foi o último país a se tornar independente nas Américas, olha. Foi já no crepúsculo do século XIX, no finalzinho do século XIX. Tio, e Cuba era uma colônia de quem? Da Espanha. Produzia açúcar, produzia algodão e produzia tabaco, fumo, charuto cubano famoso no mundo todo. E aí os Estados Unidos, do lado ali de Cuba, que é encostadinho, passaram a estimular os cubanos a entrar em luta contra a Espanha. Então o apoio fundamental da independência de Cuba foi o Zé Ulá. Ah, papai! Nessa época, os Estados Unidos viviam aquilo que a gente chama de Big Stick, o grande porrete. E os Estados Unidos buscavam vamos dizer assim, se impor ali na região do Caribe para garantir os interesses dele. Depois que Cuba se tornou independente, os norte-americanos conseguiram encaixar na Constituição de Cuba a famosa Emenda Platt. E a Emenda Platt estabelecia, sabe o quê? Os norte-americanos se dão o direito de intervir em Cuba quando seus direitos não estiverem preservados, os seus interesses. E tinha isso, tinha. E 2, garantiu aos Estados Unidos a Emenda Platt o domínio de um pedaço de Cuba. É a Baía de Guantánamo, hoje é uma prisão. É uma prisão federal norte-americana em Cuba. E é um pedacinho da ilha que é de propriedade norte-americana. Então, aqueles prisioneiros da Al-Qaeda, do 11 de setembro, do terrorismo, eles não estão exatamente em território vamos dizer, dos Estados Unidos na parte continental. Estão lá em Guantánamo, que é uma prisão de segurança máxima. E aí, claro, Cuba vivia de uma economia primária, de economia agrária, produzia açúcar e tabaco. Mas daqui a pouco, principalmente, muitas das empresas em Cuba tinham capital norte-americano. Basta você atravessar, ó. É mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim, ó. Aqui os Estados Unidos, viu? Cuba é bem aqui, ó. Fica exatamente a 150 quilômetros da Flórida. Não vou lhe dizer que dá para ir caminhando, porque é mar, né? Mas a galerinha pega uns botezinhos, umas câmaras de ar de trator e tenta atravessar bem aí, ó. Tenta atravessar bem aí. E os Estados Unidos tinham muitos investimentos em Cuba depois da saída da Espanha. Depois da saída da Espanha. Cassinos, produção agrícola, usina de açúcar, produção de charutos, cabarés, e se transformou num paraíso para os norte-americanos. As praias paradisíacas do Caribe, de Havana, as cubanas,
as bebidas, o rum, a romantila, o uísque. Iha! E isso ocorreu por muito tempo. Então, estou levando para você para um período em que Cuba se tornou independente da Espanha, mas caiu sob as garras da águia norte-americana. E essa brincadeira, submissa aos norte-americanos, demorou muito tempo, muito tempo. Daí, José Martí, o poeta que começou a luta pela independência de Cuba, e aqui você está vendo a Espanha, nessa montagem norte-americana, o tio Sam protegendo a pequenina Cuba. Olha aí, ó. É, velho. Haviam muitas imagens de o tio Sam, entre aspas, protegendo essa jovem, inocente Cuba, mas muitas relatando outra, que mostra o tio Sam ameaçando os países da região do Caribe e do Havaí. Olha aí, ó. Ameaçando sobremaneira. De boa? E aqui a famosa emenda Platt. Tá aqui Cuba, seria Cuba, esse cara, literalmente algemado pela emenda Platt norte-americana, e está se transformando numa espécie de escravo aos interesses do tio Sam. Bacaninha? Aos interesses do tio Sam. Eu sabia que não dava para a gente discorrer por completo, então vou deixar para a gente terminar essa temática a posteriori, que é a Revolução Cubana, e eu acho que depois a gente encaixa a Revolução Chinesa, quem sabe trazendo até a atualidade, para mostrar como é que a China se transformou numa potência, de boa? Ó, estou encerrando a minha aulinha aqui, deixando o cheiro para Betânia, Colônia, Dom Inocêncio, Palmeiras, São Pedro, aos vivos acompanhando a aula de História. Um grande abraço, ó. Até a próxima aula. Valeu, galerinha. Tchau, tchau, tchau.